Hello folks and welcome back to the English classes. Meu nome é Pietro Sartori, sou professor de inglês. E hoje nós vamos falar sobre future forms, a primeira parte sobre going to. Então nós vamos falar sobre três formas diferentes que podemos construir o simple future, que é um tempo verbal, só que com algumas expressões. Tá? Então lembrem-se, nós vamos fazer future forms usando simple future. Esse é o tempo verbal base que nós vamos trabalhar. Porém, eu posso fazer o futuro simples com três expressões diferentes. A primeira delas é going to, ok? Com certeza você já deve ter ouvido going to por aí, ou você ouviu a abreviação de going to, ou gíria. As pessoas usam gonna. Deixa eu acertar isso aqui, senão vão achar que é um Y. Gonna, ok? Então, going to, gonna. Muitas pessoas já ouviram em músicas, em filmes, em séries. É bem comum, ok? Porque quando nós pensamos em futuro, é muito mais simples você construir usando gonna ou a segunda forma de futuro que nós vamos ver na próxima aula, ok? Bom, qual é a estrutura com simple future plus going to? Sujeito, vou usar am, is ou are, que são verbos de ligação, a gente chama de linking verbs, tá bom? Vamos usar aqui, ó, going to, tá? Que está indicando o tempo verbal. Vamos usar um verbo principal e nós vamos usar complemento. Então, sujeito, subject, um verbo de ligação, linking verb, pode ser um desses três, tá? Deve ser um desses três. Vamos usar going to, que é a estrutura que indica que é simple future, com going to. Verbo principal, aquele que indica a ação da frase, e o complemento, ok? Pessoal, esse tempo verbal é muito útil mesmo. É importante você aprender e eu vou contar uma história rápida para vocês. Por que a gente precisa aprender um tempo verbal no futuro? Eu conheci uma pessoa que me contou sobre as viagens dela e de um amigo dela. E ele me disse o seguinte, olha, esse meu amigo tentou aprender alemão, fez um cursinho lá de aprenda alemão em um dia, fez um cursinho lá tal e viajou para a Alemanha. Quando ele chegou na Alemanha, esse amigo do meu amigo, ele infelizmente foi assaltado. Ele foi assaltado numa viela, num beco e ele correu até o policial mais próximo. Quando ele chegou até o policial, ele queria construir uma frase no passado. Ele queria dizer, olha, me roubaram. Quando ele chegou para o policial, ele agarrou na fala do policial e disse, te roubarei. Então, assim, qual foi o erro dele? Ele não sabia a diferença entre construir uma frase no passado e uma frase no futuro. Quando ele fez isso, eu te roubarei, o policial deu um tapa na orelha dele, jogou ele no chão, algemou, levou para a delegacia. Obviamente, aí ele desistiu do alemão, correu para o inglês, né? E mesmo assim ele não conseguiu se virar. Enfim, diz que ele ficou cerca de uma semana, é o período que eles têm para designar um defensor para o cidadão. Por uma série lá de possíveis crimes que ele teria cometido. Enfim, por que tudo isso aconteceu? Dificuldade entre construir uma frase no passado e no futuro. Então é importante você saber isso aqui. Pode te salvar de uma situação como essa, tá bom? Em alguns casos será muito importante. Então, uma frase afirmativa. Perceba que eu estou utilizando sujeito aqui na forma de pronome pessoal. Então, eu estou aqui contraindo, abreviando am, tá bom? O nosso linking verb. Então, I'm going to help you. Então, eu vou te ajudar. Outro exemplo. She's going to travel on weekends. She, de novo, sujeito na forma de pronome pessoal. Estou usando is, nesse caso, abreviado. Ok? Going to, da nossa estrutura, verbo principal é travel, complemento on weekends. Ok? Bem,
Outra coisa que a gente precisa notar é a expressão going dentro da frase. Você vai falar, professor, mas going não seria o verbo go com o sufixo ing? Não seria o verbo go no gerúndio? Indo? Não é como se eu dissesse, eu estou indo te ajudar? Sim, de forma literal, se nós traduzíssemos literalmente, seria isso. Mas o going to, ele tem o propósito de indicar que a ação de fato vai acontecer. Que é uma ação planejada, que é uma ação que você tem certeza que você vai fazer. Por isso que ela dá esse sentido de imediato. Né? Que o sujeito vai realizar aquela ação imediatamente, ou que imediatamente ele já decidiu tomar uma decisão para poder fazer a ação. De maneira geral, vamos lembrar, ó, going to é chamado de immediate future. Futuro imediato, porque dá a ideia que a ação vai acontecer imediatamente. Agora, isso seria uma tradução literal. Não vamos fazer isso, vamos traduzir de uma forma compreensível, ok? Para as pessoas que estão nos ouvindo em português. She's going to travel on weekends, tá? Ela irá viajar nos fins de semana, aos fins de semana. Ou, eu também poderia traduzir assim literalmente, mas não é muito legal não, tá? Eu quero que vocês observem aí, nós vamos colocar um clipe, vejam bem, acompanhem, cantora, quase ninguém conhece, Adele, né? Cantora britânica, acompanhe aí, coloca aí, Matheus, por favor, dá uma olhada. Baby, I have no story to be told, but I've heard one on you, and I'm gonna make your head burn. Então vocês observam que nessa parte ela canta assim, ó. I make... Opa, vamos consertar aqui. Ela diz assim, ó. I'm gonna make your head burn, tá? Então, olha só. Nessa frase que vocês acabaram de ouvir aí do clipe, tá assim, ó. I'm gonna make your head burn. Então, I'm gonna, olha só. I, sujeito. Am, abreviado. I'm gonna, mesma coisa que going to, é gíria. Make, verbo principal. Your head burn, complemento. Então, I'm gonna make your head burn. Eu vou fazer a sua cabeça queimar ou fritar. Entendeu? O contexto da música, né? A gente tem que lembrar aí a linguagem poética da música. Ok? Agora a forma interrogativa. Lembrem-se sempre, o verbo auxiliar, ele vem no início, indicando que é pergunta. Então a pergunta seria, Are you going to look for a job? Você irá procurar um emprego? Tá? Eu poderia complementar isso aqui, poderia usar uma question word aqui no início, tá bom? Lembre-se das question words. What, which, when, where, who, why. Eu poderia colocar when. When are you going to look for a job? Tá? Quando você irá procurar um emprego? Tá? Então, lembrem-se sempre porque nós temos aqui o verbo auxiliar no início. Indica tempo verbal, indica o início da pergunta. Ponto de interrogação no final, ok? Não se esqueçam disso. Alguns estudiosos da gramática dizem que é opcional. Não vejo assim, tá bom? Gramaticalmente, opte pela norma culta, tá bom? Também temos a norma culta na língua inglesa. Forma negativa. The governor isn't going to solve these problems. Ok? Olha só, qual é a diferença? É que aqui, entre o sujeito you going to, eu estou usando a forma afirmativa os linking verbs, os verbos de ligação, ok? Só que agora eu estou usando eles mais not, tá bom? Então, isn't é a mesma coisa que is not. Eu poderia colocar aren't, poderia colocar am not, sem problema algum, beleza? Vai depender muito qual é o sujeito que eu estou utilizando. Se é um pronome ou se é um sujeito que se refere a um dos pronomes I, you, him, we, you, they. Tá bom? Lembrando, variação terceira pessoa do singular, he, she, it. The governor isn't going to solve these problems. O governador não irá resolver esses problemas. Muito bem. Então, eu quero deixar um desafio para vocês.
comentem aí no vídeo, escrevam uma frase da sua autoria, não tem problema errar. Errar é humano, perdoar é divino e do professor. Então, eu vou olhar suas frases e vou comentar, dar um like. Então, participe. Clique no positivo, se inscreva no canal, comunique seu professor. Bye, bye!